Boa tarde. Nosso grupo é composto por mim, Luiz Almada, Ana Caroline Souza, o João Pedro Egídio, a Rebeca Cagaça e a Sofia Virgínia. Nosso trabalho é sobre a religião nórdica, a religião da era Viking. Atualmente, a palavra Viking é utilizada para se referir a todos que viveram durante a era Viking de forma generalizada, isso porque não temos termos melhores. A origem da palavra ainda é um pouco incerta, mas sabemos que os próprios povos da época a utilizavam para se referir a um tipo especial de pessoa. Essas pessoas eram, geralmente, homens que tinham um vínculo temporário ou permanente a um tipo de vida marítima e violenta. Então, Viking significaria aquele que enfrenta o mar em suas aventuras para comércio e guerras, ou no inglês, saqueador pelo oceano. Hoje em dia, os escandinavistas consideram o termo paganismo pejorativo e preconceituoso, denominando a religião de religião nórdica antiga. Paganismo é uma terminologia cristã. Na época, eram consideradas não apenas religiões rivais, mas como uma antítese à prática cristã em si. O cristianismo era sempre apresentado como o correto, o seguro e o conhecido, enquanto o paganismo era apresentado como o estrangeiro, o inacessível e o bárbaro. Um exemplo dessa visão é o fato de que, quando falam sobre as religiosidades do que chamam de religiões pagãs, os cristãos dizem que não são deuses por natureza, mas sim demônios enganando o homem. O surgimento da religião nórdica é um ponto um pouco difícil de se trabalhar, assim como outras partes que dizem respeito a essa religião, visto que muitas das fontes escritas passaram pelas mãos dos cristãos e às vezes é difícil saber no que confiar. Esse mapa mostra os povoados escandinavos durante a era Viking. O vermelho, o laranja e o amarelo são as áreas que foram habitadas pelos povos nórdicos do século VIII ao século XI. Essas áreas são as que a religião pré-cristã escandinava provavelmente foi crescendo. No século XIX, os primeiros estudos sobre essa religião a chamavam de fé dos Ases, ou religião dos Ases, o que mais tarde originou o termo Asatru. O sistema religioso foi preservado pela Edda Poética e a Edda em prosa, uma coleção de poemas nórdicos antigos preservados inicialmente no manuscrito medieval islandês. As fontes mitológicas servem como a principal base para os estudos da religião nórdica, visto que nortearam os estudos até pouco tempo atrás. Os mitos, contos e tradições das Eddas formam a base principal da fé escandinava, pelo fato de conter a noção do sagrado. Vale ressaltar que quase todos os estudos sobre a religião nórdica publicados no século XX tiveram algum tipo de influência da fenomenologia. Aqui, consideramos a Era Viking como durando do ano 793, quando ocorreu o saque a Lindisfarne, até 1066, quando os noruegueses tentaram conquistar a Inglaterra e falharam. É muito difícil definir a religião, visto que não há limites entre o que é a religião e o que define os outros aspectos da sociedade viking. A religião era fortemente integrada na vida social, política e econômica, e isso fez com que elementos religiosos sejam encontrados em todos os aspectos da cultura e sociedade viking. Por isso, os nórdicos não possuíam o termo religião, mas utilizavam o termo Sider, que é encontrado nos textos hedaicos, nas sagas e até na legislação da época. O Sider não é religião em si, mas um conjunto de práticas e, dentre elas, estão presentes rituais culturais que hoje são identificados como a religião nórdica. Era uma religião sem dogmas, doutrinas, organização e centralização. Sobre a prática religiosa descentralizada, sabemos que em casos de rituais públicos, eles eram conduzidos pela elite local, mas grande parte da prática cotidiana eram rituais muito pessoais, entre homem e deuses, com oferendas e comunicações com o divino particulares, sendo que a relação com os deuses variava de medo a um sentimento de amizade. Os povos nórdicos consideravam que os deuses, por conta de sua grandeza e dignidade celestes, não deveriam ser mantidos em templos, por isso usavam de bosques e da natureza para realizar seus rituais. Por não ser uma religião unificada, diferentes locais poderiam dar maior significância a diferentes deuses. Havia um consenso entre os mitos e o panteão dos deuses, mas cada indivíduo poderia praticar a religião dando mais importância a alguns deuses do que outros. Isso era cultural e social. Nessa religião, os mitos são a principal expressão religiosa de mundo, das emoções, bem como de ideias e valores sobre a natureza, as localidades divinas e o homem. Na Noruega, Olaf Tryggvason se tornou rei e deu início à cristianização a partir do ano 996. Ele utilizou essa nova religião como suporte político e de coerção social, queimou templos e eliminou chefes pagãos. Embora a cristianização tenha começado por volta dessa época, a ilha de Gotland cultuou os deuses nórdicos até por volta do ano 1200, sendo o último lugar que tem notícia a ter cultuado esses deuses. Por isso, os guerreiros vikings são considerados os últimos pagãos do continente europeu. A religião nórdica já estava em decadência mesmo antes da chegada do cristianismo, devido a conflitos internos, por rivalidades de cultos e de classes sociais, e mudanças nas sociedades de estruturas campestres para grandes reinos unificados e centralizados. E muitas das vezes a religião até conviveu com o cristianismo. A grande adesão em massa ao cristianismo pode ser explicada provavelmente porque parte da religiosidade nórdica é o grande espírito de tolerância, muitas vezes típico de religiões politeístas.
Assim, uma nova crença ou culto a uma divindade estrangeira é facilmente incorporado. A cristianização dos povos nórdicos ocorreu de 3 maneiras: as missões culturais que nasciam do contato entre essas sociedades, a evangelização utilizando oradores treinados e o poder da espada, já que alguns reinos vikings aderiram ao cristianismo e depois disso obrigaram seus súditos a também se converterem. Essas eram as principais maneiras, mas é bom lembrar que o processo de conversão não foi o mesmo por todas as regiões. Isso seria impossível, visto que nem mesmo a religião nórdica era idêntica em todos os lugares. Algumas sagas começaram a ter Cristo aparecendo para duelar com os deuses nórdicos tradicionais, e quando ele saía vitorioso, era uma forma dos cristãos demonstrarem a superioridade do cristianismo de acordo com eles. Grande parte da cultura nórdica pré-cristã continuou viva na memória coletiva, mas as antigas práticas foram mescladas, fundidas ou reelaboradas pela cultura cristã em uma imagem de feitiçaria. Toda a cultura nórdica anterior à chegada do cristianismo é considerada bárbara e diabólica. No começo, havia apenas 2 regiões. No norte, Niflheim, a terra do frio e do nevoeiro. No sul, Muspelheim, a terra do fogo e do calor. Entre elas havia Ginnungagap, o grande abismo. O rio de gelo do norte se encontrou com o calor do sul. O gigante Ymir apareceu do gelo que estava derretendo. Depois de Ymir, Eidumbla veio do gelo derretido. Eidumbla alimentou Ymir com seu leite. Ela lambeu as pedras salobras e Buri nasceu delas. Buri foi o primeiro deus. O filho de Buri, Bor, teve 3 filhos, os deuses Vili, Odin e Ve. Eles criaram o primeiro casal humano, Ask e Embla. Então, eles mataram Ymir e terminaram com o governo dos gigantes. Eles criaram um mundo de humanos a partir do corpo de Ymir. Eles chamaram esse mundo de Midgard, ou Terra do Meio. O cosmos nórdico tinha 9 mundos unidos pela árvore mágica Yggdrasil. Midgard, a casa dos humanos. Asgard, a casa dos deuses do Aesir. Vanaheim, a casa dos deuses Vanir. Alfheim, a casa dos elfos de luz. Jotunheim, a casa dos gigantes. Svartalfheim, a casa dos anões. Niflheim, a terra do frio e do nevoeiro. Muspelheim, a terra do fogo e do calor. E Hel, a casa dos mortos desonrosos. As divindades eram antropomorfas, com traços de personalidade e ações que seguiam padrões parecidos com os dos humanos. Os deuses e os humanos estavam sujeitos à ação do destino, que é controlado pelas divindades Nornir. Existem 3 clãs de deuses: os Aesir, que formam a assembleia que Odin é o chefe, que são os habitantes originais do céu; os Vanir, que são os deuses do mar e do vento; e os Jotun, que são os gigantes. Odin é o deus da guerra, da morte, do céu e da sabedoria. É a divindade mais importante, sendo chamado de pai de todos. Ele possui 2 corvos, Hugin e Muni, que todas as manhãs deixam Asgard e retornam ao entardecer com notícias de todos os mundos que contam no ouvido de Odin enquanto repousam sob seus ombros. O deus sacrificou um dos seus olhos para poder beber da fonte da sabedoria, e por isso os nórdicos acreditavam que ele era o responsável por ter dado aos homens o poder da oratória, utilizado para repassar as sagas de geração em geração. Frigg é a deusa do amor conjugal e maternal, sendo muito adorada por amantes casados e por pais carinhosos. A esposa de Odin possui o dom da clarividência, mas nunca revela o que sabe. Por ser considerada a padroeira dos casamentos, os nórdicos sempre brindavam a sua saúde em celebrações de casamentos. Também brindavam a Thor e a Odin. No seu salão, Fensalir, a deusa convidava maridos e esposas que haviam levado vidas virtuosas na terra para que pudessem viver juntos mesmo após a morte e então nunca precisavam se separar. O filho de Odin, Frigg, é o deus da luz, da bondade e da beleza. Uma das lendas mais conhecidas da mitologia nórdica diz respeito à morte de Balder. Balder era sempre muito feliz, mas quando seus sonhos começaram a perturbá-lo, seus pais ficaram preocupados. Perceberam que a vida de Balder estava em perigo e começaram a tomar precauções. Frigg fez todas as criaturas, plantas, metais e pedras jurarem não prejudicar Balder. Odin decidiu consultar uma das valas ou profetisas mortas e descobriu que Balder seria morto. O pai de todos ficou preocupado, pois sabia que o destino não poderia ser evitado. Mas quando retornou a Asgard e descobriu que todos haviam jurado a Frigg, ficou mais tranquilo. Os deuses começaram a se divertir com o juramento feito e atacavam Balder com todas as armas e objetos possíveis, nenhum sendo capaz de prejudicar o deus da bondade. Loki, que sempre teve inveja de Balder, ficou muito desgostoso com tudo aquilo, mas descobriu que o Visco não havia feito o juramento de não prejudicar Balder. Ele criou uma flecha de Visco e guiou o irmão de Balder, Rodur, que era cego, para o jogo.
Quando Hodur atirou a flecha em Balder, o deus da bondade caiu morto. Outro filho de Odin. O deus do trovão é associado à força, sendo o deus guerreiro defensor dos Aesir e de Asgard. Thor anda em uma carruagem puxada por 2 cabras. Quando está com fome, ele come a carne das cabras e depois as revive. O deus sempre está carregando seu martelo mágico, Mjolnir. A batida do martelo causa os trovões e toda vez que é lançado, ele retorna à mão do deus. Thor também usa um cinto mágico que dobra sua força, que já é enorme. Esse martelo era utilizado para realizar a bênção de casamentos, pois santificação e destruição são uma e a mesma, visto que para qualquer purificação é preciso banir os elementos hostis. Loki é o deus da mentira, da trapaça e da travessura. Tem o poder de mudar de forma e teve filhos monstruosos. Jormungandr, que é uma serpente marinha capaz de circundar Midgard, Fenrir, que é um lobo gigante, e Hel, que é a governante do submundo onde os mortos vivem. Não recebia rituais ou devoção dos povos nórdicos, provavelmente devido ao seu caráter duvidoso. Essas são algumas outras divindades que eram cultuadas pelos povos nórdicos. Sif é a esposa de Thor, deusa da colheita, do campo e do lar. Freya é uma deusa dos Vanir, sendo a deusa do amor, guerra, beleza, fertilidade, morte e riqueza. Freyr é o gêmeo de Freya, o deus da prosperidade, virilidade e fertilidade. Tyr é o deus da justiça, guerra e glória. Heimdall é o guardião de Asgard. Vive na ponte Bifrost, que conecta os 9 mundos e pode ouvir e enxergar muito bem. Valhalla, o Salão dos Mortos Escolhidos, é um dos palácios de Odin, sendo onde o deus recebe os guerreiros mortos em combate. Esses guerreiros são selecionados e resgatados dos campos de batalhas pelas Valquírias e conduzidos ao pé do trono de Odin. Todas as manhãs, os Vikings em Valhalla levam suas armas e colocam suas armaduras e depois vão para as grandes planícies de Asgard e lutam. Não importa se eles têm os seus braços, suas pernas ou suas cabeças cortadas, porque quando o excelente jantar da noite chegar, eles já foram todos restaurados ao normal. Seihrimnir, um porco gigante, é um porco mágico. Quando o cozinheiro Andrimnir corta bifes do lado do porco, ele cresce de volta imediatamente. Há também uma cabra chamada Heidrun, que fica em pé no telhado de Valhalla e come dos ramos da árvore da vida, Yggdrasil. De sua úbere flui muito hidromel até uma enorme banheira, que é grande o suficiente para fazer com que todos em Valhalla bebam todos os dias. As valquírias serviram aos vikings a carne de porco e o hidromel. O Ragnarok é o fim do mundo. O primeiro sinal do Ragnarok é o assassinato do deus Balder. Contamos essa lenda anteriormente. 3 longos e terríveis invernos. O mundo será afligido por fogo, guerras e terremotos. Os lobos Skoll e Hati comerão o sol e a lua e mandarão o mundo para uma enorme escuridão. Loki e Fenrir se soltarão de suas correntes. O galo irá avisar aos gigantes, aos mortos e a todos os deuses. Heimdall irá soar Gjallarhorn para alertar os deuses. O time Odin contará com os deuses e deusas e os Einherjar, os guerreiros de Odin. O time Hel contará com os gigantes, os mortos desonrosos e todos os monstros. As batalhas que irão acontecer. Surtur irá colocar fogo em todos os mundos. A terra irá afundar no oceano. Então a terra irá se reerguer novamente da água. 2 pessoas e alguns deuses irão sobreviver. Lif e Lifstraza irão repopular a terra. Vidar, Vali, Hrungnir, Mod e Magni, os filhos de Odin e Thor. Balder e Hodor irão retornar dos mortos. Os rituais são pouco documentados, principalmente porque foram as primeiras coisas a serem eliminadas quando a cristianização ocorreu.
É importante lembrar que, como tudo nesta religião, diferentes locais poderiam performar diferentes rituais. O Blot é um cerimonial público, coletivo e de caráter especialmente sazonal. Era relacionado com festivais de certos deuses e espíritos da terra ou com momentos de crise. Era realizado com 4 operações distintas, primeiramente um sacrifício, depois a consulta aos augúrios, o banquete dos animais mortos e um juramento para encerrar. Os nórdicos realizavam sacrifícios de animais e de humanos, sendo que qualquer pessoa podia se oferecer para ser sacrificada, mas escravos e criminosos eram as vítimas preferenciais. Esses rituais tinham elementos de crenças mágicas. O sacrifício ritual era realizado em festivais públicos e religiosos, com caráter divinatório e propiciatório. Eram realizados em grandes eventos que tinham grandes preparativos antecedendo o casamento. As mulheres geralmente se casavam aos 12 anos, em casamentos que aconteciam mais por questões financeiras do que por amor, o que fazia com que o planejamento levasse muito tempo. Em primeiro lugar, a família do noivo e os delegados legais determinavam o dote da noiva, discutiam a situação financeira da jovem, o presente que seria dado aos pais e a data da cerimônia. Depois, fariam uma oferta à família da noiva. A data do casamento poderia ser adiada não só por conta das longas discussões, mas também porque havia regras rígidas sobre quando exatamente um casamento deveria ser realizado. A tradição dizia que a cerimônia só poderia ser realizada às sextas-feiras, pois era o dia sagrado da deusa do casamento, Frigg. As cerimônias de inverno eram descartadas devido à neve e o frio. Além disso, os parentes e amigos teriam que viajar à cerimônia, que geralmente durava uma semana. Suas acomodações tinham que ser arranjadas e a quantidade certa de comida e bebida tinham que ser obtidas. Às vezes, demorava vários anos para os jovens dizerem sim uns aos outros. Nos rituais pré-casamento, a noiva e o noivo eram separados para que pudessem se despir e encerrar suas vidas antes do casamento. Tiravam as roupas velhas das araras, assim como a bandana que simboliza a virgindade, que seria trocada por uma coroa de noiva durante a cerimônia. As mulheres que se casariam preparavam-se para o casamento na companhia da mãe, irmãs, parentes e amigas. Uma parte importante dos preparativos era o ritual de limpeza, durante o qual a moça se lavava em uma sala cheia de vapor e depois se sentava em uma banheira cheia de água, pedras quentes e galhos de bétula. O objetivo era que o suor eliminasse simbolicamente o status de solteiro. Um mergulho em água fria encerrava o procedimento. Os homens participavam pela primeira vez de uma cerimônia cardeal acompanhados por parentes e amigos do sexo masculino. Segundo fontes, o jovem tinha que arrombar uma sepultura para obter a espada da família ancestral, simbolicamente morrendo e renascendo. No entanto, o artefato muitas vezes não era obtido de um túmulo real, mas de um enterro feito pelos familiares para que a pessoa pudesse se casar. Então, uma cerimônia de limpeza os esperava. Para as mulheres, o cabelo comprido era um símbolo de feminilidade e atração sexual. Seus cachos eram adornados com uma coroa de ouro no lugar da guirlanda cerimonial, que muitas vezes ficava mais bonita com flores. O noivo usava um vestido chique e a espada que havia adquirido na cerimônia de renascimento. Eles também tinham um martelo em homenagem a Thor, o deus da fertilidade e do trovão. Em alguns casos, os noivos poderiam trocar espadas além dos anéis, e às vezes sacrifícios animais eram oferecidos aos deuses durante a cerimônia. No funeral viking, a vida do falecido era celebrada e comemorada de várias formas. Eles tinham a intenção de reforçar e recriar as memórias do morto para os ainda vivos. O mais comum era que depositassem bens de valor para que esses pudessem servir ao indivíduo na vida após a morte, mas em alguns casos, os objetos colocados nos túmulos também podiam indicar a função social que a pessoa tinha na sociedade enquanto viva. Alguns homens já foram encontrados em túmulos com pregos, o que indica que foram enterrados em barcos. Junto foram encontrados uma espada, uma ponta de lança, um escudo e uma faca. Em alguns casos, algumas escravas eram sacrificadas quando seus mestres morriam para que o acompanhassem na vida após a morte. Não são textos sagrados, mas contam feitos extraordinários de deuses e homens. São a narrativa mitológica nórdica escrita, tendo sido escritas bem depois, já que no início as histórias eram passadas de geração em geração oralmente. As Edas são compilações dos mitos nórdicos e as sagas nórdicas são condensadas em histórias em prosa. Eda é originado de Eda, que significa bisavó em um antigo poema nórdico. Como os mitos eram passados de geração em geração, acredita-se que signifique algo como contos de bisavó. Já a palavra saga vem do nórdico antigo, significando o que é contado. A maior parte das sagas são de origem islandesa, sendo que elas contam atos heróicos praticados por humanos. Hoje em dia, a cultura e a religião nórdica estão muito presentes e disseminadas através da cultura pop. As imagens mostram vários exemplos disso. Essa valorização da cultura nórdica começou no século XIX na Europa, com coleções de antiquários que fascinavam as altas sociedades. As primeiras sagas nórdicas traduzidas para o inglês foram no ano de 1876. A criação do Thor na Marvel é considerada muito importante para esse processo de tornar a mitologia nórdica mais acessível. Colocar as aventuras de Thor na nossa Terra moderna fez com que as pessoas se aproximassem mais do tema.
A cultura nórdica sempre foi e continua sendo muito utilizada por produções midiáticas, mesmo que nem sempre essas sejam historicamente precisas. Mais exemplos dessa influência são J.R.R. Tolkien, que se inspirou em vários elementos da cultura nórdica para criar o mundo novo de O Senhor dos Anéis. A Branca de Neve e os Sete Anões é oriunda de uma lenda da deusa Freya. No filme O Máscara, o acessório utilizado pelo personagem foi criado pelo deus Loki. Os nomes dos dias da semana em inglês têm grande influência nos deuses nórdicos. Domingo, ou seja, Sunday, vem do fato de que na mitologia nórdica o sol era personificado pelo deus Sigil. Segunda, Monday, que a lua era personificada pela deusa Mani. Terça, Tuesday, Tears Day, ou dia de Tyr. Wednesday, Woden's pois Woden é uma variação do nome de Odin. Thursday, dia de Thor. Friday, dia de Frigg. A palavra Satru significa verdadeiro para os ases, ou seja, verdadeiro para os deuses. Em 1972, um grupo de artistas islandeses estabeleceu a Associação Asatru e em 1973 pressionaram o governo islandês para que fosse reconhecida como uma religião oficial. Reza a lenda que enquanto o ministro da Justiça decidia sobre o assunto, uma forte tempestade chegou a Reykjavik, a capital da Islândia, e os relâmpagos causaram um apagão na cidade, o que fez com que as pessoas acreditassem que era Thor demonstrando seu poder, e com isso o ministro cedeu. Esse novo movimento religioso resgata os rituais e religiosidades dos povos nórdicos antigos. Não tem conceitos tão bem delimitados, mas segue as tradições do folclore local e recita as sagas da Islândia em suas reuniões. Um dos conceitos mais importantes é o respeito à natureza, sendo o meio ambiente uma grande preocupação dos seguidores dessa religião. Acredita-se que a maior conscientização sobre as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade tem atraído mais pessoas para essa fé. Em 2010, o casamento do mesmo sexo foi legalizado na Islândia e, embora não sejam engajados politicamente, o grupo Asatru participou da campanha a favor. A filosofia do movimento promove a tolerância e as liberdades individuais. Também participaram de protestos contra barragens hidrelétricas e defenderam um projeto para reflorestar partes do país. Os principais rituais realizados são os blots, cerimônias que celebram a mudança de temporada. Atualmente, o Asatru é uma das religiões que mais crescem na Islândia, tendo passado de 1.275 pessoas em 2009 para 4.474 em 2018. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.